Olá, você está ouvindo histórias para ninar adultos. A história de hoje se chama A Teoria da Evolução. É uma história sobre o pensamento evolutivo, Darwin e Wallace, o arquipélago de Galápagos, deriva continental e seleção natural. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar dos problemas do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, faremos algumas respirações profundas. Depois, eu te conto a história, 2 vezes, a mesma história. E você pega no sono. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente pensar nos detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Vamos lá. Apague a luz. Deixe o celular carregando. Aproveite para colocar um temporizador para parar o episódio no fim da história. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Estique suas costas. Deixe toda a atenção na cama. Todo o seu peso. Agora a gente só precisa que você relaxe. E respire fundo. Você puxa o ar lentamente pelo nariz. E eu vou contar. 1, 2, 3. E eu quero que você pare de puxar o ar e mantenha a sua respiração em pausa. 1 ou 2 segundinhos. Ou quanto você se sentir confortável. E depois, eu quero que você deixe o ar sair suavemente dos seus pulmões. Não precisa fazer força, mas tente expelir o máximo possível. De novo, tudo lento. A gente vai induzir o seu sistema central a relaxar. Depois a história faz o resto. Então, vamos lá. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure um pouco e solte pela boca. 1, 2, 3. Vamos tentar aumentar a duração de cada passo, em cada repetição. Puxe o ar. 1, 2, 3, 4. Segure um pouco e solte pela boca.
1, 2, 3, 4. Que tal mais uma? Lembre de relaxar seus músculos. O travesseiro está na altura perfeita. A temperatura do seu quarto. Respire fundo. Vamos lá novamente. Puxe o ar. 1, 2, 3. No seu conforto. Segure. E depois solte o ar pela boca. Sem força. 1, 2, 3. Tente manter as respirações profundas. Mas quando você se esquecer disso, não se incomode. Eu espero que você já esteja interessado na história, nessa hora. Bem, agora eu vou contar uma história para te ninar. A teoria da evolução. A teoria da evolução. Bem, vamos por partes. Afinal, não temos pressa hoje. Primeiro, a palavra principal. Evolução. Vem do latim, como tantas outras palavras do dia a dia. Evolutio, significando desenrolar como um pergaminho, ou rolar adiante, andar adiante. Revolução é sobre dar voltas. Já a evolução é mais sobre ir, mesmo sem saber aonde. Foi só em 1762 que começaram a usar a palavra num sentido biológico. A palavra, ou melhor, o sentido dela, foi evoluindo também para falar sobre o desenrolar da biologia de seres vivos, da própria vida, numa grande escala, das muitas espécies e das muitas peculiaridades de todas elas. Existe uma lei biológica que é chamada a Lei de Buffon. Buffon era um naturalista do fim do antigo regime, um conde do reino. Ele observou que espécies que podiam ser encontradas no Mediterrâneo não eram idênticas às presentes na costa oeste do Atlântico. O nome lei é reservado para um tipo de certeza maior do que aquela disponível em teorias, e mais simples também, menos conceitual, mais relacional. Uma regularidade de observações inescapável. A lei expressa uma relação entre fatos dados no mundo.
um padrão repetitivo, observado repetidas vezes. A lei de Buffon foi o primeiro princípio biogeográfico. Buffon postulou que nas diferentes regiões da Terra, as espécies sempre se apresentavam de modos diferentes, distintos. O pensamento evolucionário, essa ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo, e a ambição humana de entender e dominar esses processos, já eram parte da civilização humana há milhares de anos. Acredite, bananas tinham outra aparência 7.000 anos atrás, cheias de sementes para se reproduzir e povoar o planeta. Depois de tantos milênios de domesticação, as bananas modernas não se assemelham às antigas. Diante de inúmeras gerações de cultivo e seleção de traços genéticos desejáveis, bananas eram uma outra fruta. O modo como os escolásticos do medievo europeu liam Aristóteles causou a percepção conceitual generalizada sobre a essencialidade dos seres. E esse conceito engessou a compreensão do pensamento evolucionário por muito tempo. Apesar que a seleção de características desejáveis já era prática de agricultores desde os primórdios. O Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro que apresentou uma teoria desenvolvida e madura, além das fases de hipótese e antítese, a primeira teoria da evolução, segundo os anais. Mas ele propôs uma evolução que seria a transmutação das espécies, que as mudanças adquiridas em vida seriam passadas para as gerações seguintes. O que será que ele pensaria do DNA, das pequenas hélices duplas de informação ancestral? O Charles Darwin baseou a sua teoria na seleção natural, em contraste com a seleção artificial das aventuras agrônomas humanas. O nome do seu livro famoso, lançado em 1859, é A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural. Ele acreditava que os seres vivos que falhavam em se adaptar eram eliminados, desfavorecidos na disputa por recursos
ou preteridos para a reprodução, onde a competição por sobrevivência era um esforço pessoal. Já o Alfred Wallace colocava mais peso em fatores ambientais, acreditando que a seleção natural era diretamente afetada por situações externas. Mas Darwin acreditava que as mudanças eram a respeito da eliminação de características mal adequadas, como se as proto-girafas que não alcançavam as folhas nutritivas desapareceram e nos restaram as girafas que conhecemos hoje, com seus pescoços longos e seus corações fortes, que mantêm pressão para bombear o sangue até o cérebro. O lucro de uma coincidência, a tal seleção natural. O planeta está em constante mudança, evoluindo ao longo de suas revoluções, bilhões de anos girando no espaço, movendo suas placas tectônicas, formando e separando supercontinentes, absorvendo a massa e a água de meteoros. Então, ao longo das longas eras, aqui uma onda de calor, lá um frio intenso, terremotos, eventos vulcânicos, eras do gelo, a presença de novos predadores ou vírus. Todos esses podem ser fatores que modificam biomas. E para Wallace, a maior parte da população se adapta. Gerações e gerações e gerações. No arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico, distante dos continentes, as tartarugas das ilhas isoladas eram curiosamente peculiares. Nas ilhas com vegetação baixa, elas tinham pescoços curtos, carapaças arredondadas. Mas na ilha com vegetação alta, as tartarugas tinham pescoços mais longos, carapaças mais achatadas. O contraste entre os semelhantes chama atenção. Como elas chegaram até ali? Porque ali houve a diferenciação, a especiação. Existia a ideia de que as espécies atravessavam oceanos em pedaços de madeira, sementes sendo levadas nas correntes de vento. A ideia de deriva continental já estava circulando.
na época em que Darwin estava viajando o mundo. Mas nem ele, nem a maioria dos outros biólogos do século XIX, os naturalistas, aprovavam a ideia de admitir que o movimento tectônico fosse o principal responsável pela dispersão das espécies no mundo. Eles não tinham o nosso privilégio de saber que existem fósseis da mesma espécie de samambaia em todos os continentes do hemisfério sul. Ou saber que haveria tanta informação no código-fonte das células, no DNA e nas suas mutações cumulativas, evolutivas. Para Wallace, a seleção natural das populações locais era um processo estabilizador, ajustando as condições de vida às possibilidades do ambiente, como se a seleção natural fosse um motor da natureza que garantisse o equilíbrio no sistema, a continuidade da vida. A teoria da evolução. Vamos por partes. Afinal, não estamos com pressa. Primeiro, a palavra principal: evolução. Ela vem do latim, como tantas outras palavras do dia a dia. Evolutio ou evolutio, significando desenrolar como um pergaminho, andar adiante. Revolução é sobre dar voltas. Evolução é sobre ir, mesmo sem saber aonde. Foi só em 1762 que começaram a usar a palavra num sentido biológico. A palavra, ou melhor, o sentido dela, foi evoluindo também para falar sobre desenvolvimentos de seres vivos, da própria vida, numa grande escala, das muitas espécies e das muitas peculiaridades de todas elas. Existe uma lei biológica, a lei de Buffon. Buffon, que era um naturalista do fim do antigo regime, um conde do reino. Ele observou que espécies que podiam ser encontradas no Mediterrâneo não eram idênticas às presentes na costa oeste do Atlântico. O nome de lei
é reservado para um tipo de certeza, maior do que aquela disponível em teorias, e mais simples também, menos conceitual, mais relacional. Uma regularidade de observações que é inescapável. A lei expressa uma relação entre fatos dados no mundo, um padrão repetitivo, observado repetidas vezes. A lei de Buffon foi o primeiro princípio biogeográfico. Buffon postulou que as diferentes regiões da Terra apresentavam espécies diferentes, distintas. O pensamento evolucionário, essa ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo, e a ambição humana de entender e dominar esses processos já eram parte da civilização humana. Já eram parte da civilização humana há milhares de anos. Acredite, bananas tinham uma outra aparência 7.000 anos atrás, cheias de sementes para se reproduzir e povoar o planeta. Depois de tantos milênios de domesticação, bananas modernas não se assemelham às antigas. Antes de inúmeras gerações de cultivo e seleção de traços genéticos desejáveis, bananas eram uma outra fruta. O modo como os escolásticos do medievo europeu liam Aristóteles causou a percepção conceitual generalizada da essencialidade dos seres, e esse conceito engessou a compreensão do pensamento evolucionário. Apesar que a seleção de características desejáveis já era prática de agricultores, desde os primórdios. O Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro que apresentou uma teoria desenvolvida e madura, além das fases de hipótese e antítese. A primeira teoria da evolução, segundo os anais, segundo os anais históricos. Mas ele propôs uma evolução que seria a transmutação das espécies,
as mudanças adquiridas em vida, passando para as gerações seguintes. O que será que ele pensaria sobre o DNA? O que ele pensaria das pequenas hélices duplas de informação ancestral? O Charles Darwin baseou sua teoria na seleção natural, em contraste com a seleção artificial das aventuras agrônomas humanas. O nome do livro famoso dele, publicado em 1859, é A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Darwin acreditava que os seres vivos que falhavam em se adaptar eram eliminados, desfavorecidos na disputa por recursos ou preteridos para a reprodução, onde a competição por sobrevivência era um esforço pessoal. Já Alfred Wallace colocava mais peso em fatores ambientais, acreditando que a seleção natural era diretamente afetada por situações externas. Mas Darwin acreditava que as mudanças eram a respeito da eliminação de características, como se as proto-girafas que não alcançaram as folhas nutritivas desapareceram e nos restaram apenas as girafas que conhecemos hoje, com seus pescoços longos e seus corações fortes, que mantêm pressão para bombear o sangue até o cérebro, tão distante. O lucro de uma coincidência. A tal seleção natural. O planeta está em constante mudança, evoluindo ao longo de suas revoluções. Bilhões de anos girando no espaço, movimentando as placas tectônicas, formando e separando supercontinentes, absorvendo a massa e a água de meteoros. Então, ao longo das longas eras, aqui uma onda de calor, lá um frio intenso, terremotos, eventos vulcânicos, eras do gelo, a presença de novos predadores ou vírus. Todos esses podem ser fatores que modificam biomas. E para Wallace, a maior parte da população se adapta de gerações em gerações em gerações. No arquipélago de Galápagos,
no Oceano Pacífico, distantes dos continentes, as tartarugas das ilhas isoladas eram curiosamente peculiares. Nas ilhas com vegetação baixa, elas tinham pescoços curtos, carapaças arredondadas. Mas na ilha com vegetação alta, as tartarugas tinham pescoços longos. Carapaças mais achatadas. O contraste entre os semelhantes chama atenção. Como elas chegaram até ali? Porque ali houve a diferenciação, a especiação, Existia a ideia de que as espécies atravessam oceanos em pedaços de madeira, sementes sendo levadas nas correntes de vento. A ideia de deriva continental já estava circulando na época em que Darwin estava viajando o mundo, mas nem ele, nem a maioria dos naturalistas do século XIX aprovavam a ideia de admitir que o movimento tectônico fosse o responsável pela dispersão das espécies no mundo. Eles não tinham o nosso privilégio de saber que existem fósseis da mesma espécie de samambaia em todos os continentes do hemisfério sul. Ou saber que haveria tanta informação no código-fonte das células, no DNA e nas suas mutações cumulativas, evolutivas. Para Wallace, a seleção natural das populações locais era um processo estabilizador, ajustando as condições de vida às possibilidades do ambiente, como se a seleção natural fosse um motor da natureza que garantisse o equilíbrio no sistema, a continuidade da vida. Durma bem.